E tem uma coisa muito importante, Chico, que o monge que você conhece, o Digny Rizin, a monja, o lama, a gente escuta de diferentes professores a importância de não querer ser autodidata, porque um livro, ele não dá conta da experiência. Toda a tradição que o Buda ensinou é uma tradição de experimentar, de praticar e depois ir lá com o professor e partilhar como está a sua prática. Então, alguns de nós, eu lembro, eu tive a ocasião de fazer um retiro mais longo com a instrução do Lama Lama, e aí era assim, a gente praticava e estávamos em dupla só. A gente praticava, daí um tempo ele voltava e queria saber como foi a nossa prática, né? E aí, se a nossa prática estava indo bem, ele falava assim, continue praticando. Enquanto o nosso padrão é assim, a gente tem uma prática, aí a gente acha que na hora que concluiu ela, se a gente foi bem, o mestre vai passar outra prática. Não, se aquela prática foi boa, ele vai continuar dizendo assim, continue praticando ela. Não é que a gente foi reprovado, não, é que ela está sendo benéfica, né? Então, a nossa perspectiva de consumo, ela não vale como referência para o Dharma. Então, em relação às práticas, né, às vezes tem livros falando de coisas altamente avançadas, e aí eu já recebi diferentes conselhos de diferentes professores, que é dizendo o seguinte, não leia esse livro. Não porque o livro seja algo ruim, não é isso. Mas você não vai alcançar aquela experiência e você vai ter conceitos sobre ela. Então, no momento que você for praticar, os seus conceitos vão te atrapalhar, porque você não seguiu um caminho de aproximação até chegar lá, né? Então, naquele retiro ano passado, que você estava presente, teve uma pessoa que fez essa pergunta, você vai lembrar, perguntou para o Rinpoche, assim, você poderia falar da sua realização para nós? O que ele disse, ele falou, não adianta eu te dizer, você não vai entender, né? Porque não é uma compreensão intelectual, é uma compreensão de experiência. Quando a gente teve a ocasião de ir num retiro com a Sua Santidade Gyalwandrupa no norte da Índia, divisa da Índia com o Tibete, mas que hoje é China, né? E aí eu nunca tinha comido damasco in natura, eu só tinha comido damasco seco. Mas o damasco in natura não tem nada a ver com o sabor do damasco seco, nada, nada. Nenhuma relação uma coisa com a outra. É como a gente pensar uma ameixa, né, in natura e ameixa seca. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, como que eu vou explicar para alguém o sabor de um damasco in natura? Só pegando o damasco in natura e estão dizendo assim, come. Não tem jeito de eu transportar a experiência, né? E os livros são registros de experiência. Se eu já comecei o treinamento naquela área, ok. Por isso que os mestres no Brasil, das diferentes tradições, se observa eles passando o mesmo tipo de treinamento vez após vez. Por quê? Porque as pessoas não estão praticando aquilo, né? Não estão praticando, porque se elas estivessem praticando, ele poderia passar uma explicação mais aprofundada da mesma prática, né? Mas na lógica da gente ir acumulando, a gente acha que, não, agora, qual que é a próxima prática? Porque a gente não entende, Chico, e eu levei muito tempo para entender isso, porque no início a gente fica preso ao aspecto externo da prática, né? É o som, a ritualística, a postura, e a gente não entende que o objetivo todo é que a gente comece a observar a nossa própria mente, porque o Dharma é sobre a nossa mente, não é sobre outra coisa qualquer. E a gente, quando a gente não reconhece os padrões da nossa própria mente, não tem jeito da gente mudar. E se a gente não muda, a nossa percepção das experiências externas não vai mudar. E no início, a gente acha que os pensamentos são um problema. Então a gente quer sentar e entrar em coma, né? Não pode pensar. Entrar em coma. Foi ótima essa. Ué, porque a gente tem uma fantasia, talvez por filmes, né? Imaginação e tal, de que meditação é não pensar, não tem nada a ver com isso, né? Meditação tem a ver com a gente estar consciente sobre a nossa própria mente e diminuir a nossa reatividade, né? A gente não ser carregado pelo nosso conteúdo mental.
E aí imagina as pessoas, e eu me incluo nelas, quando chega para meditar com essa expectativa de que não pode pensar, ela não fala nada com ninguém, mas como ela ficou se debatendo com os pensamentos o tempo todo, ela acha assim, não, meditação não é para mim. E aí se ela não fala... Né? Então, um dos ajustes que foi muito importante para o crescimento do centro aqui em Uberlândia foi que o Lopon Khenrab, ele mudou a nossa prática, ele fez um ajuste muito importante. Ele deu uma seguinte instrução, e que eu vou partilhar com todo mundo que estiver nos assistindo aqui agora, ou depois, porque certamente isso vai ficar gravado, que é assim, a prática inicial, ela não deveria durar mais do que 5 minutos. Mesmo que a gente faça várias sessões de 5 minutos. Para quê? Porque para nós, a gente se tensiona muito fácil, seja no corpo, seja na mente, e aí, depois dos 5 minutos, é uma tortura que a gente fica. Então, o que ele fez no ajuste conosco da prática de meditação em silêncio? A gente fazia 3 ou 5 minutos e tal, aí ele parava, a gente se alongava, ajeitava o corpo, se espreguiçava e tal, e aí voltava para a postura de novo. Tá? E aí assim a gente fazia, somando tudo, no máximo uns 20 minutos. E aí, o que aconteceu ao fazer isso? Aí a gente desenvolveu um programa no centro, que a gente até registrou esse programa, porque, segundo o Lama, não tinha uma experiência no Brasil sobre isso, que é, nós criamos um programa de 28 dias de meditação, com essa abordagem que o Lopon Khenrab apresentou, e aí teve momentos que nós tínhamos 30 pessoas meditando, ao longo de 28 dias seguidos. Uau! Sem muita teoria, Chico. Sem muita teoria. Né? A gente só trazia a teoria depois de uma semana de prática. Era só uma vez por semana que a gente tinha uma teoria que iluminava a prática. Né? Então, isso ajudava muito, muito. Aí as pessoas começaram a ver diferença. Por quê? Como diz a monja Jigme Chodze, a prática são duas coisas, repetição e intensidade. A gente repetia, e a gente repetia em grupo. Então, esses facilitadores que eu te falei, eles se revezavam. Né? Então, tinha aqueles que estavam conduzindo o processo. Nós tivemos umas 3, 4 turmas assim, e foi um grande impacto. Aí as pessoas começavam a entender que era possível fazer a prática, porque ela não era obrigada a estar 28 dias com a gente no centro, mas era 28 dias de prática no centro. E a gente pedia que elas fizessem a prática em casa, caso elas não viessem. E aí nós fizemos uma coisa que talvez, não sei se já aconteceu aí em Curitiba. Tinha momentos da prática, em finais de semana, que a gente fazia fora do centro. Nós fizemos em parques, nós fizemos em praças, né? Que era trazendo o Dharma para ambientes abertos, sem paredes. E aí aquilo era profundamente benéfico. Né? A gente vai retomar, profundamente benéfico. Porque e quando você fala em prática, é apenas a prática sentada da meditação? Ou tinha outras? Desse programa de 28 dias, cada semana a gente tinha uma alteração na prática. Tá? Então a gente mudava o foco a cada semana, e na última semana era nesse espaço aberto, né? Não era no centro, era num outro espaço, que tinha a ver com o foco de ser um foco amplo. Então a gente vinha de um foco bem estreito para um foco aberto. Né? E era essencialmente sentados. Só que, quando a gente ia fazer dessa última semana, a gente fazia a prática caminhando, que é aquilo que vocês fazem no Retiro com o Lama Lama. Né? Que eu não sei como que o Lama vai modular isso agora, não sei como que vai estar em janeiro, porque tradicionalmente é em janeiro, mas talvez seja possível, porque o retiro é feito num espaço, né, num sítio e tal, então talvez dá para fazer. Aí a questão da hospedagem, talvez o Lama faça um ajuste, é só um lance, né? Dá para fazer colocando barracas, aí não tem problema, mesmo com Covid não tem problema. Né? Mas eu vejo bem possível. E
uma das coisas para quem faz prática individual aqui é o seguinte, a prática em grupo, ela é muito benéfica. Muito benéfica. Porque, e eu vou dizer por que ela é benéfica. Quando a gente está fazendo em grupo, a prática do outro é um suporte para a nossa prática. Né? Talvez é um dia que a nossa mente está mais agitada e a do outro está menos. Eu só posso dizer a partir da experiência que estar do lado de uma pessoa que está com a mente mais calma ajuda a nossa mente a ficar mais calma. Né? Então, praticar em grupo é muito potente. É muito potente. Né? Fora esse vínculo de amizade que vai surgindo entre as pessoas. Né? Mas ele é muito potente. Então, uma boa oferenda para você que é praticante é ir fazer a prática com uma outra pessoa. Você pode dar um suporte para a prática dele. A nossa presença é um presente.